Bem, bom dia. Bom dia? Bom dia. Ah, que legal. Bom, que Deus nos abençoe, então, na reflexão desta hora, né? Envolvidos pelo amor dos benfeitores espirituais desta casa, que cada um de nós possa se permitir o envolvimento de paz da equipe espiritual que nos assistem. Os nossos benfeitores espirituais, nossos mentores, nossos familiares e amigos que nos conduzem naturalmente ao ambiente de oração, ao ambiente de paz, procurando recursos para as nossas almas. Nas lutas na Terra, todos nós que estamos encarnados, somos espíritos, temos lutas na Terra, teremos tribulações, todos nós. É um aprendizado constante, porque todos nós, quando temos a oportunidade de reencarnarmos, trazemos um arquivo vivo das nossas experiências e da necessidade que temos de aprender a viver, aprender a estarmos lidando uns com os outros, aprender que somos espíritos, credenciarmos isso. E, enquanto espíritos, temos uma trajetória evolutiva, porque é da lei, é divino, que sejamos perfeitos. E nessa trajetória para a perfeição, precisamos nós mesmos estarmos lidando com as nossas dificuldades, com as nossas escolhas, direcionados todos por este amor maior, que nos convida a caminharmos juntos, sim, uns com os outros, porque é na luta, é no cotidiano que a gente vai aprender a lidar conosco mesmos e a respeitar essa lei maior, que é essa lei de amor. Todos nós ainda sofremos, cada um no seu grau de que possa comportar, que possa identificar, que possa compreender, entender e fazer as escolhas melhores. Quando nós chegamos, principalmente, à doutrina dos espíritos, nós trazemos esse nosso arquivo e vamos identificando, né, o que podemos fazer nessa encarnação. É claro que nós temos lá, né, no plano espiritual, todo o nosso acervo de experiências, e em cada encarnação, em cada reencarnação, nós trazemos toda a nossa bagagem de experimento que podemos dar contas através da experiência aqui e agora. Então, nós sabemos que nascemos no lar que precisamos, com as pessoas que precisamos, com a experiência própria nossa e dos nossos amores. E muitas vezes as dificuldades nos levam a questionar: por que meu pai é assim? Por que minha mãe é assim? Por que meu irmão é assim, meus irmãos? Por que eu sou assim? Por que essa experiência toda de dor? Porque nós nem sempre valorizamos os momentos bons. Nem sempre sabemos agradecer quando a alegria e a mansuetude está conosco. Mas nós sabemos reclamar e questionar quando algo não sai, quando nós planejamos ou quando nós queremos. Nós sabemos que a cada um segundo as suas obras. E o que temos feito para essa conquista? O que temos feito para que as coisas se tornem melhores? E quando não estão tão legais como nós fazemos o nosso projeto, não é? Que questionamento nós fazemos? Nós jogamos a culpa no outro. Sempre transferimos para alguém uma necessidade que é particular, que é um aprendizado que é subjetivo, porque o crédito e o débito é particular, é nosso, não é? O Senhor, a lei é perfeita. Essa lei de amor, ela se cumpre naturalmente, queiramos ou não, entendamos ou não. É uma lei perseverante, porque o Pai não muda a sua lei por conta da nossa negligência. Então, se a dor bate à porta, se a insegurança é conosco, se as insatisfações são permanentes, o que estou fazendo para melhorar?
né? Essa mudança está em mim. A mudança não está no outro. O outro não muda por minha conta. Ele muda porque eu vou mudar. Eu mudando, eu mostro para ele, pela experiência própria, que é possível que se comande e que se recomece toda uma estrutura. Enquanto eu ficar olhando para o outro, gerenciando a vida dele, a minha não vai caminhar. Eu preciso olhar para mim e dar liberdade às pessoas que estão comigo. Eu preciso dar liberdade às pessoas que estão comigo. Sair dessa prisão de cobrança, porque o tempo urge, o tempo avança, e nos momentos que nós temos que testemunhar, o testemunho vem na sua severidade. Severidade porque se alheia de amor, porque é uma linguagem que nós entendemos. A linguagem da mansuetude ainda é difícil para nós. Nós temos dificuldade de entender esse amor. Então, quando o Senhor precisa que a gente fique atento ao comando, Ele é severo, né, no chamado, nos chama pelo nome, severamente. Por que isso? Porque Ele já chamou na mansuetude, Ele já nos convidou, Ele já direcionou para nós todos os recursos, e nós não demos importância. Não ficamos atentos a esse chamado. Então, ele tem que ir mais fundo, mais forte, porque está na hora de nós darmos esse retorno, está na hora de nos prepararmos para identificarmos que somos espíritos imortais. Nós temos um corpo que é uma vestimenta, mas nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós continuamos além túmulo. A nossa vida não encerra no túmulo. Ela não encerra quando nós nascemos e não encerra quando nós desencarnamos. Ali é a vida do corpo, é a vestimenta que a gente deixa. Mas o espírito não encerra a sua vida ali, não encerra. Então, nós temos essa dificuldade de compreensão. Então, nós nos ligamos ao mundo material. Os materialistas que acham que o mundo vai acabar, que a vida vai acabar e que eu tenho que aproveitar tudo. Então, não meço esforços para o meu desenvolvimento moral. Eu quero saber da minha vida material apenas. E eu vou vivendo, atropelando o meu conhecimento. E, às vezes, a maioria atropelando o conhecimento da minha família. Se sou eu que comando, se sou eu que tenho esse gerenciamento familiar, eu conduzo as pessoas para o mundo material. Inibo a aquisição, o entendimento do mundo espiritual, da vida espírita. Então, eu fico naquele mundo, naquele cotidiano, só por conta dos prazeres físicos. E o Pai, então, sinaliza para a gente a dor. É necessária. A dor é necessária para que a gente desperte para a vida verdadeira. Precisamos despertar para a vida verdadeira. Então, Ele convida a gente, dá sinais. Ele manda sinais. Mas a gente não quer entender, não quer compreender, fugimos dos sinais. E quando aperta, né, e que a gente vai começar a olhar, nós questionamos Deus, por que comigo? Por que eu? Né? Se eu estou tão bem, não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. Ficou preso ali no núcleo familiar, quando se fica, não é, preso ali, um se digladiando com o outro, não dando oportunidade de aprendizado. E o Pai fala para a gente, essa vida é transitória. Esse momento na Terra é passageiro. Precisa dar contas da vida? Sim, precisa sim, precisa sim. Então, nós vamos fugindo da nossa realidade espiritual. Qual é a nossa realidade espiritual? Qual é a minha? Qual é a de cada um? O que nós fazemos para identificar isso? O que nós fazemos, o que estamos fazendo para melhorarmos nossa realidade espiritual? Qual é o nosso aprendizado na Terra? Estamos numa casa espírita. Com que olhar, com que leitura estamos vivenciando a doutrina espírita?
através das palestras, através do Pentateuco kardeciano, que nos convida à identificação da vida, da experiência, desse conteúdo maravilhoso que nos sustenta e nos direciona à vivência, a essa imortalidade, né? A minha família e os meus problemas, os meus questionamentos na minha convivência. Será que sou eu só que entendo que sou perfeito? Né? Porque os materialistas levam para esse campo e não conseguem vislumbrar e entender que todos, enquanto espíritos, precisamos lidar uns com os outros, aparando as arestas da iniquidade, e um fortalecendo o outro para caminharmos em conjunto. Caminharmos para onde? Em sentido do bem. Não é? Então, nessa situação em que nós nos envolvemos, nós vamos perguntando assim: Senhor, livra-me da doença e livra-me da morte. Por que a gente faz, né? Pede ao Senhor tudo isso. Livra-me da doença e livra-me da morte. Mas o que eu estou fazendo, né, para eu não ficar doente? O que eu estou fazendo com os meus pensamentos que gerenciam a minha vida, com as minhas escolhas do cotidiano, não é? Quais são as obras que eu faço para melhorar? Livra-me da morte como? Como? Eu quero viver uma vida digna, encarnado. Não é? Eu preciso despertar, sim, para a vida aqui e agora. Porque a maioria de nós, estamos mortos na carne. Mortos para o espírito, porque só vivenciamos a vida material. Nós espíritas precisamos abrir os olhos. Somos espíritos. Precisamos identificar e investir no espírito. Presos na carne e no aprendizado, mas somos espíritos. A maioria de nós vive, sim, mortos na carne, no mundo material, e só investe no mundo material. E quando a dor acelera, quer um milagre. Não existe um milagre, existe conquistas. Conquistou, aprendeu, pronto, resolveu a questão, né? E esse olhar é que nós precisamos ter. O que acontece porque eu tenho medo da morte? Eu tenho medo de reparar, de prestar contas quando eu chego lá. Porque intuitivamente todos nós temos noção que a vida prossegue. Porque não é a nossa primeira encarnação. Né? Então nós trazemos essa experiência e a doutrina é clara para a gente. Quando a gente fala assim, quando nós, por exemplo, deixamos o mundo físico e retornamos ao plano espiritual vivos, qual é a primeira pergunta que normalmente a gente faz, né? Eu acredito que façamos. Gente, morri. E agora? Morri, e agora? Morri porque deixei o corpo físico, mas eu, espírito, continuo. E agora? E agora? Onde estou? Onde está a minha casa? A minha família? Onde estão as pessoas que eu amei? O que eu trago de bagagem agora? O que eu fiz da minha vida, Senhor? Então, há os lamentos severos, porque a espiritualidade quer nos ajudar e não existe recursos. Nós não levamos recursos, eles querem nos ajudar, nos recebem, inclusive. Mas o que fazer? O que trouxestes? O que trazes? O que fazes? O que distribuiu? Qual foi a sua conduta? E nós nos perdemos no desespero da ilusão. E queremos questionar o amor de Deus. Então ele diz para a gente assim: que fizestes da sua vida e da sua família? Ah, Senhor,
Eu fiquei na minha casa, cuidei, dei brilho lá no meu lar, direcionei meus filhos, aceitei bem as minhas noras, meu genro, né, minha família toda, né, fui lá paciente com meu marido, com a minha esposa, com a minha sogra, etc. e tal. Vivi uma vida de trabalho, trabalhei, Senhor, trabalhei. E chego aqui, não encontro nada. Então o pai passa para a gente aquele filmezinho. Vai lá ver. Todas as vezes que um irmão pediu ajuda, bateu a sua porta, estava hospitalizado, precisava de um agasalho, precisava de um alimento, precisava de uma palavra de conforto. O que fizestes? Ah, Senhor, eu não tive tempo. Eu estava só trabalhando para ajudar a minha família. Sim, fizestes bem, mas não complementou verdadeiramente o seu compromisso e a sua missão. Então, está, entre aspas, em débito com o seu lado espiritual, que ele está necessitando de recursos para sobreviver. Por quê? Porque o espírito chega lá desalentado, não foi alimentado com as boas obras, não foi alimentado com os bons pensamentos, não conseguiu prosseguir, dar brilho, vivência, alimento, através das boas obras. Então, quando nós estivermos no nosso cárcere íntimo, de retorno ao plano espiritual, o que a gente vai fazer lá? Questionar o novo retorno. A gente questiona e pede um novo retorno. E é isso que o Pai faz para conosco. E a gente retorna, mergulha na carne e vem o mesmo homem velho, aquele espírito que não quer ter um olhar para a vivência da alma. E novamente comete os mesmos erros. O que ele faz então? Ele vai novamente sofrer, novamente se desalentar e questionar o Pai. Procura que os outros façam o que ele tem que fazer por si mesmo. Procura novamente se integrar pela afinidade àqueles que pensavam e que pensam como ele. E aí as aproximações das almas. No mundo físico, as aproximações. E aí acontecem os tormentos voluntários. As escolhas que nós fazemos aqui e agora, durante a nossa experiência na Terra. Aí a gente fala assim, não aconteceu porque estava escrito. Não, nós temos liberdade. Dentro do nosso campo de ação, nós temos liberdade. E é nessa liberdade que a gente leva para o campo físico que nós, mais uma vez, erramos porque não queremos olhar para nós mesmos. E a lei de amor é uma lei também severa. Por quê? Porque ela precisa usar dessa severidade para que a gente possa olhar e caminhar, identificando que aqui agora é o momento da nossa definição. Quando a dor se aproxima da gente, nós estamos muito mais fortalecidos do que imaginamos, porque ela vem trazer um sinal de mudança, sinal de reflexão. Então, quando a gente estiver nas dificuldades maiores, é o momento do desenvolvimento da fé. Por quê? Morrer e desencarnar não é a mesma coisa. Quantas vezes nós sofremos porque a gente acaba, no retorno ao plano espiritual, deixando o corpo, mas ligados ainda sem desencarnar. O corpo físico não responde, mas a alma, o espírito está ligado àquele corpo por conta do assédio dos bens e dos prazeres da carne, dos prazeres materiais. Então, meus amores, quando o convite chegar para que a gente avance, quando a dor fizer um sinal, procuremos olhar para nós e buscarmos a fé. É o momento já, primeiro, de definirmos o que queremos fazer da nossa vida, do nosso processo
encarnatório. E aí a gente começar o trabalho junto com a espiritualidade amiga, identificando o que preciso fazer para receber a alegria do Espírito. Aí eu vou começar a lembrar e a identificar no Evangelho de Jesus os ensinamentos que ele traz. E a gente lembra do texto dos infortúnios ocultos, onde tem uma dama da sociedade, em que ela, na vida que ela tem, acompanha o marido no seu lado social. Mas durante o dia, é aquela madame, aquela senhora simples que sai de encontro à dor e vai acalentar as famílias, vestida modestamente, leva uma carruagem com tudo que precisa para ajudar a família. Acalenta os pais, acalenta os filhos, acalenta as pessoas, vive uma vida de grandeza. E à noite e na casa, ela é a senhora, não é? Que acompanha seu marido lá no seu trabalho social, na sua vida de relações noturnas, não é? Fazendo jus ao cargo que ele ocupa também na sociedade. Então nós vamos identificando o que temos por fazer. Nós vamos identificando a nossa leitura quando a gente lembra de Maria e de Marta. Em que Marta representava as pessoas materialistas, aquelas que só davam contas da vida material. E Maria ouvia o Evangelho, ouvia o Mestre quando ele falava, quando ele estava presente, e através da leitura, através do seu amor, ela se direcionava e parava o que estava fazendo, valorizava a vida do Espírito. E é isso que nós precisamos fazer quando a dificuldade bater a nossa porta, quando a dor bater, é o momento de nós ouvirmos, lembrarmos de Maria e ouvirmos, e deixarmos um pouco essa nossa estrutura de Marta, que vive só no mundo material, nas aquisições do mundo material, a importância de estarmos vivenciando. E quando nós estivermos de encontro com os irmãos, nas atrações próprias do mundo material, que possamos fazer a reflexão e a referência. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que esses encontros e desencontros? Por que essas insatisfações maiores na minha vida? Por que essas inseguranças comigo? Por quê? Por quê? Porque o Espírito não sabe investir, não entendeu, porque se envolveu com o mundo material. Não é que ele não traga a lei na sua consciência, muito pelo contrário, nós trazemos a lei de amor na nossa consciência. Só que nós nos envolvemos diferente. E aí o Pai convida a gente à reflexão maior e fala para a gente assim: olha, meu filho, por amor a você, você vai ter que passar por essa experiência mais dolorosa. Isso é por amor a você. Abra esses olhos espirituais e entenda a necessidade de caminhar, primeiramente, entre os espinhos. É necessário, para que você possa valorizar o caminho entre as flores. E aí nós vamos identificando, primeiramente, retornando ao lar, que é a célula primeira. Nós vamos vendo porque nós fomos intolerantes com aquele marido, com aquela esposa, com aquele filho, o que aconteceu com as nossas atrações do mundo material. E nós vamos lembrando, então, que o caminho a prosseguir, nós vamos tendo esse olhar. Aí nós vamos arrumando o tempo para Jesus, o tempo para nós, valorizando a alma, valorizando o espírito, identificando o amor que recebemos e seguindo firme, tranquilamente, sem medo, mudando o nosso modo de agir e de pensar. Aí a gente volta a recorrer a Maria de Magdala, que
fala em transformação moral, nós lembramos da nossa querida, que prosseguiu a partir da dificuldade, né, quando ela identificou verdadeiramente o olhar do Mestre, que ela seguiu verdadeiramente, sem medo, sem titubear, abriu mão dos seus bens, porque estava tirando-a desse caminho do Cristo, o caminho do amor e da fraternidade. Então, nós precisamos ter esse olhar de identificar e justificar a nossa vida na terra. Por que estamos aqui? Por que as dificuldades se apresentam? Se tem pessoas que não têm tanta dificuldade assim, é porque é a nossa necessidade de aprender, de vivenciar este amor maior. E quando nós passarmos pela dificuldade também dolorosa para nós ainda, do desencarne de um ente querido, nós identificarmos que aquele coração continua vivo, mais vivo do que nunca, e que tudo que ele aprendeu conosco, e que tudo que a gente puder passar para ele ainda, vai depender da nossa reforma, da nossa transformação, do nosso equilíbrio e da nossa postura diante dessa lei de amor que é poderosa. Então, na reflexão desta manhã, que cada um de nós possamos nos olhar, identificando o que estamos fazendo diuturnamente das nossas escolhas. Qual o nosso papel? O que nós identificamos como ser encarnado e o que temos feito diante de cada dia, de cada hora, cada minuto da nossa experiência na Terra. Estamos valorizando o quê? Por quê? Qual é a nossa visão? Qual é o nosso olhar para isso? Lembrando que tudo que nós ligarmos aqui, nós continuaremos ligando quando retornarmos ao plano espiritual e também quando estivermos encarnados. Então, teremos sempre alguém a estar conosco na mesma vibração, no mesmo pensamento. Então, vale a pena estarmos identificando, então, as escolhas que fazemos diuturnamente, porque quando estamos na vigília, acordados, estamos vivendo a vida da alma. Quando o corpo está repousando, estamos vivendo a vida do espírito. E teremos os nossos reencontros. Claro que teremos os nossos reencontros. O que fizermos durante o repouso, estaremos também ligando e trazendo essas energias, essas estruturas para a vigília, para o nosso dia a dia. Atenção, sempre muita atenção para os nossos pensamentos, para o que ouvimos, para o que percebemos, para o que vemos, para que a gente possa, então, determinar, separar esse joio do trigo e não culparmos ninguém pelas nossas dores, absolutamente ninguém. Nós somos os responsáveis por nós mesmos, pelas escolhas que fazemos. Nós somos os responsáveis. Então, caríssimos amores, nós estamos há alguns dias, o dia de finados, né? Nós precisamos compreender, né, da nossa responsabilidade, da nossa vida na Terra, e da nossa responsabilidade também de estarmos ajudando, orando e vibrando pelos nossos irmãos que estão no plano espiritual, né? Que estão mais vivos do que nunca. As nossas ligações amorosas, o nosso carinho para com eles, as dificuldades com aquele que partiu, que desencarnou e que a gente não conseguiu ajustar enquanto aqui na Terra. O momento ainda é de estarmos orando por eles, vibrando por eles, e aqueles que são afinizados conosco continuam nos sustentando, porque o que está ligado aqui também está ligado lá, né? E a gente que tem dificuldades, por exemplo, pessoas que tiveram seus casamentos, que às vezes me perguntam muito, né? Eu tive vários casamentos, fui viúva, separei, arrumei outro lar, outro namorado, outro marido, etc. Como é que fica a vida, se a vida prossegue? Onde que nós vamos ficar? Fico com quem? Vai ficar aonde prevalecer o sentimento. O que vai manter, né, essa união, esse ajustamento, é o verdadeiro sentimento. Então, que nós possamos
amarmos uns aos outros, estarmos atentos ao que sentimos, porque é o que sentimos que gerencia a nossa vida futura. E a nossa vida futura não é a próxima encarnação, é o momento seguinte. O que a gente fizer agora, de sentimento, de perdão, de alegria, o que construirmos vai ser a nossa colheita futura no momento seguinte. Então, que a gente possa, nesse momento em que o chavão material, nós vamos lembrando dos desencarnados. Nós hoje que já entendemos que a vida prossegue, a gente ora diariamente pelos nossos queridos. Nós sabemos que temos os nossos encontros durante o repouso físico. Claro que temos, porque eles estão vivos e nós também, né? Mas aqueles que têm toda uma dificuldade de compreensão, que a gente possa aos poucos esclarecê-los, de que pode orar, de que pode pedir desculpas, de que pode e deve pedir perdão, de que pode e deve ter um olhar de amor para aquele que ofende, que calunia, para que a gente também, no nosso momento, possamos ter essa oportunidade de termos, assim, momentos melhores em nossas vidas, porque onde há um cobrador, há um devedor, e a gente sabe que a vida prosseguindo, nós precisamos dar conta dela aqui e agora, porque essa comunicação é real e é verdadeira, e a doutrina espírita credencia a comunicação. Por isso estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Porque nós acreditamos na imortalidade da alma, porque nós acreditamos na comunicação, porque todos nós sentimos num grau qualquer essa percepção do plano espiritual. Todos nós, afirma Kardec no livro, na codificação kardeciana. Então, que a gente possa olhar esse momento, né, identificando o carinho que recebemos, identificando a dor das pessoas que nesses dias, por exemplo, de finados, se permitem envolver, né, no lamento e na angústia, para que eles possam estarem mais alegres, sabendo e compreendendo que os amores estão vivos, que ninguém morre e que a gente possa prosseguir alegre e feliz. E quando Deus chamar, quando a lei chamar um ente querido, é porque ele entendeu que está na hora do retorno. E se está na hora do retorno, nós precisamos e devemos nos dobrar à lei, respeitosamente, né? Agradecendo o período do convívio e desejando ao irmão, na condição que for, que seja feliz, e que a gente possa orar e vibrar por eles, ao invés do lamento. Ao invés do lamento, enquanto é tempo, que façamos o melhor aqui e agora, por nós mesmos e pelos nossos amores. Estejam eles na consanguinidade ou não, para que a gente tenha esse crédito espiritual da mansuetude, da paz, da força, do equilíbrio, e assim estarmos melhores. Porque a dor da saudade está muito ligada à responsabilidade, ao nosso compromisso, não é verdade? Então, a gente fazemos confusão e acabamos, pela consciência não tão apurada, não tão livre, sofrendo horrores, né, por uma dor, por alguém que partiu, sabendo que partiu, mas que continua vivo, né? Então, se a gente fez tudo pelo ente querido, fizemos tudo pelos nossos amores, independente de consanguinidade, a gente tem uma tranquilidade, uma mansuetude nos sentimentos e uma mansuetude mental, porque a gente fez o melhor. Mas quando nós sabemos que não fizemos a nossa parte, aí sim, aí a dor acelera, a dor é forte, porque nós sabemos que não colaboramos com o amor do Pai para ajustar, para colaborar, para minimizar, para acrescentar uma melhor partida ao nosso querido, aos nossos afetos e também aos nossos desafetos. Porque nós começamos a caminharmos verdadeiramente quando a gente consegue fazer o bem àqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Essa é a verdadeira proposta do amor. Ter um olhar para aquele que representa a lei, que nos cobra de alguma maneira, e a gente compreender o valor
daquele que nos convida a sairmos de nós mesmos e irmos mais além, no exercício do amor, no exercício do perdão, no exercício da mansuetude e no exercício da paz. Essa é a proposta para nós, né? Valorizando a nossa vida e identificando esses dias de amargura de muitas pessoas, de angústia, de tristeza, pela perda dos entes queridos, que será na próxima segunda-feira, se não me engano. Que nós, espíritas, possamos valorizar e sustentar esse momento para que os irmãos encontrem mais alegria, sabendo que os mortos estão vivos e muito vivos. Que a paz de Jesus seja conosco, que possamos valorizar cada momento da vida, que possamos fazer essa leitura do amor maior, né? E estarmos, a partir de agora, melhores mesmo, valorizando o espírito e não credenciando nossa vida só no mundo material, né? Porque o mundo material, ele perece, e o mundo espiritual permanece, é a nossa estrutura. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja.